Olá, gente amada e querida. Que bom novamente poder lhe reencontrar para esse nosso momento de culto, de celebração, onde nos reunimos na presença do nosso Deus para louvar o seu santo nome, mas também sermos servidos pela sua palavra. Nos encontramos no quarto final de semana após Pentecostes, e eu convido a você a não somente assistir a esta celebração, mas te envolver dentro desta celebração e de fato aí na sua casa celebrar culto ao nosso Deus. Somos saudados e saudadas pela palavra do nosso Deus a partir do Salmo de número 30, os versículos 1 a 5, que assim passo a partilhar conosco. Ó Senhor Deus, eu te louvo, porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste, tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida inteira. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Com esta palavra, somos saudados para juntos celebrarmos culto ao nosso Deus e nos reunimos em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, queremos nos colocar em louvor e adoração e eu convido para juntos louvarmos ao nosso Deus cantando Em Tuas Mãos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tua mão, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos, onde tenhamos que ir, da extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer. De tuas mãos nós partimos, Senhor, e a elas vamos voltar. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Este Deus do qual nós acabamos de cantar que estamos em suas mãos, diante dele também queremos nos colocar em oração, confessando nossa culpa, o nosso pecado e reconhecendo a nossa dependência deste Deus. Oremos. Bondoso Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos pela oportunidade de podermos celebrar culto a Ti e de sermos servidos com Tua Palavra, recebendo assim o entendimento dela, para que
possa ser sempre orientação para a nossa caminhada de vida e de fé. Graças te rendemos pelo dom da vida, assim como todas as dádivas e bênçãos que sobre nós e entre nós tu derramas diariamente, aquelas das quais nós reconhecemos e enxergamos e tantas outras das quais nem nos damos conta. Obrigado, Senhor, que mesmo em meio aos sofrimentos, dor, tristeza e desolação, tu nos animas e trazes esperança quando nos lembras do teu imenso amor para conosco, manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o crucificado e ressurreto. Te agradecemos porque estendes até nós a tua misericórdia, a todas as pessoas que te buscam de todo o coração e com arrependimento e sinceridade. Desta forma, reconhecendo nossas faltas, nossas falhas, nossos pecados, nos colocamos diante de ti e clamamos pelo teu perdão, seja pelos erros que cometemos em palavras, pensamentos, ações e omissões. Pedimos que novamente te comuniques conosco por intermédio da tua palavra, alimentando em nós, assim, a fé, a esperança e o amor, para que assim vivamos e te sirvamos com alegria e disposição na tua missão no mundo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, é que pedimos e agradecemos. Amém. A palavra do Senhor nos lembra diante da confissão do pecado. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido. Também a partir desta palavra que nos lembra do perdão, da misericórdia e do amor de Deus, também eu e você somos convidados a receber das mãos do próprio Deus o perdão dos nossos pecados, que eu, como ministro ordenado da Igreja, vos anuncio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos assim também nos preparar para ouvirmos a palavra do Senhor quando juntos cantamos Eu Quero Ser Senhor Amado. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Queremos assim também então ouvir as leituras bíblicas para este dia. Primeira leitura nós a encontramos no livro de Jó, no Antigo Testamento, capítulo 38, os versículos 1 a 11, que passo a partilhar conosco. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta:
As suas palavras só mostram sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isto. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Até aqui esta palavra do Senhor. Queremos assim também ouvir a segunda leitura bíblica que a encontramos no Novo Testamento da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 1 até 13. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de outros. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes, ficamos tristes, outras vezes, ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Queremos ouvir assim também a leitura do Evangelho, segundo o evangelista Marcos, capítulo 4, os versículos 35 a 41, que assim diz: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago.
Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e colocam em prática na sua caminhada de vida e de fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, nos trazendo entendimento da sua palavra. Nada dura para sempre. Esta frase já foi dita por muitas pessoas, quem sabe até por mim e por você. Ela quer expressar de que nada é permanente. Nada está de tal forma que não possa sofrer alterações ou mudanças. Normalmente, esta frase também tem sido usada no contexto de dificuldades e sofrimentos das pessoas, talvez até minha e tua situação de dificuldade e sofrimento. Associado a ela, outras tantas frases são usadas na mesma perspectiva, mas uma em especial que sempre me é significativa diz: do chão ninguém passa. Eu creio que você já ouviu esta frase, eu creio que você talvez até já a usou. Do chão ninguém passa. Esta normalmente é usada diante de situações extremas, onde as pessoas sentem-se em profunda tristeza, depressão, de isolamento, medo e sofrimento, onde parece que nada pode piorar ou nada pode ficar pior do que já está. De fato, todas as pessoas passam por momentos de profundo sofrimento e tristeza, dia mais, dia menos. Contudo, é importante lembrar de que nada disto foge do controle das mãos de Deus e que, de fato, cada qual que se encontra então nesta situação pode ter a certeza de que não cairá mais fundo que nas mãos de Deus, que estão abaixo de nós, por mais profundo que possa parecer o poço ou o buraco que nós nos encontramos. Sobre sofrimento, temos ouvido muitas vezes nesses últimos meses em reflexões e pregações, assim como certamente temos experimentado também no nosso contexto mundial que nós estamos vivenciando. Para este quarto domingo após Pentecostes, os textos para nossa reflexão, ambos os textos apresentam o contexto de sofrimento, de dor, de medo, de perdas, de tristeza, mas também de esperança, de alegria, de certeza no cuidado e amparo de Deus em meio à situação de sofrimento. O texto base para a nossa reflexão de hoje é de 2 Coríntios, que nós acabamos de ouvir, onde encontramos claramente um grande sofrimento e tristeza nas palavras do apóstolo Paulo, diante de problemas e dificuldades que ele estava enfrentando na comunidade de Corinto. Quando pensamos no apóstolo Paulo, tão logo nos vem à mente um homem referência, exemplo, como de fato é tido no âmbito bíblico teológico como o missionário por excelência.
Contudo, por vezes esquecemos de que o ministério do apóstolo Paulo e, por consequência, a sua vida também foi marcada por inúmeras dificuldades, perseguições, perigos, ameaças e até mesmo atentado contra a sua própria vida. Muitas vezes ele foi aprisionado e inclusive apedrejado. E nesta carta, num estilo muito pessoal, Paulo expressa os seus sentimentos. Diante da pregação do Evangelho, da salvação em Jesus Cristo, que ele arrisca a sua vida, o Evangelho que anuncia a graça de Deus, que reconcilia o ser humano com ele, onde já não é mais necessário nenhum sacrifício como no Antigo Testamento, nenhum ritual de purificação ou ainda obras de caridade para alcançar a misericórdia e o perdão de Deus. Mas o Evangelho que Paulo anuncia traz a graça de Deus, onde é necessário somente crer e entregar-se ao senhorio de Jesus Cristo. Diante deste anúncio do Evangelho, começam a surgir sérios conflitos na comunidade de Corinto, inclusive colocando em descrédito e suspeita esta mensagem da salvação que Paulo havia anunciado. Precisamos entender que a igreja cristã primitiva, o início da igreja cristã, e assim também a comunidade de Corinto, é composta em grande medida por judeus convertidos ao cristianismo e também por pessoas gentílicas, ou seja, que não faziam parte do povo judeu. E como acontece também em todas as comunidades, também em nossas comunidades, também naquela comunidade, na comunidade de Corinto, haviam grupos, e havia um grupo em especial que era muito radical, que era o grupo judaizante, que entendia que os novos convertidos que vinham de outras religiosidades, os gentios, reconhecidos como os gentios, deveriam seguir e observar à risca as leis cerimoniais judaicas, ou seja, a tradição e leis do Antigo Testamento, que para então os judaizantes, os vindos do judaísmo, para eles estas leis e estas tradições estavam acima e eram consideradas até mais importantes que a ação graciosa de Deus em Jesus Cristo na sua morte e ressurreição. Diante disto, com o anúncio da centralidade da fé em Jesus Cristo, Paulo é acusado por esse grupo judaizante de que ele estaria descaracterizando a verdadeira fé quando ele anuncia a graça de Deus que não exige nada em troca, somente a fé e confiança em Jesus Cristo. Desta forma, este grupo trabalha para desacreditar e desmoralizar o ministério do apóstolo, o que consequentemente acaba desacreditando o próprio evangelho da salvação. Frente a esta tentativa de acabar com o trabalho ministerial de Paulo, ele expressa as palavras que encontramos no nosso texto, onde ele partilha sua profunda tristeza e sofrimento diante do que está acontecendo, mas ele também deixa claro que a serviço do próprio Deus e do seu evangelho, ele, Paulo, tem suportado com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Em outras palavras, Paulo está dizendo que ele sabe-se amparado pelo Senhor, que o chamou, vocacionou e lhe atribuiu a tarefa do anúncio da mensagem que precisa ser anunciada. Paulo sabia que mesmo diante de todo o sofrimento, que do chão ninguém poderia passar. Ou seja, apesar de tudo que estava enfrentando, ele estava amparado e cuidado pelas mãos do próprio Deus. Quando olhamos para a leitura complementar do Antigo Testamento, do livro de Jó, capítulo 38, os versículos 1 a 11, nós vamos encontrar este homem em profundo sofrimento. Este homem que perdeu tudo o que possuía, sua família, seus bens, sua saúde e ainda para completar o desastre das coisas, os seus próprios amigos, assim como até mesmo a sua esposa, ele ouve deles que ele deveria abandonar a Deus,
e que o seu sofrimento era a consequência de um castigo que Deus estava lhe dando por causa dos seus pecados e suas maldades. E após uma grande luta e processo também depressivo diante do sofrimento, nós encontramos a resposta de Deus para Jó. Interessante observar o início do capítulo 38. Lá diz no versículo 1 que depois disto, depois de todo o sofrimento, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. No versículo 11, nós encontramos que Deus olha para Jó e diz: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Em outras palavras, Deus está dizendo para Jó: do chão você não vai passar. Nada dura para sempre. Agora chegou ao fim. Amados e amadas, qual é a tempestade, o sofrimento, o medo, a angústia que eu e você estamos passando? Os nossos textos da reflexão de hoje apresentam perseguição e oposição na atividade profissional de trabalho do apóstolo Paulo, do seu ministério. Ele também apresenta dificuldades de enfermidade, de morte, de luto, de ameaças à vida e à sua integridade, muito semelhante àquilo que nós estamos vivenciando como humanidade. Mas em ambos os textos nós encontramos medo, angústia e dor. Contudo, em ambos os textos nós também encontramos a afirmação da presença de Deus em meio a todo este cenário, em meio à tempestade da vida. Foi isso que fez com que o apóstolo Paulo não abandonasse o seu ministério do anúncio do Evangelho. Foi isto que fez com que Jó não amaldiçoasse a Deus como sua esposa lhe aconselhou. Foi isto que fez com que os discípulos não sucumbissem sobre a força do mar e as suas ondas. Amados, eu e você temos conseguido perceber e encontrar a mão de Deus em meio à tempestade e aos nossos sofrimentos? No texto do Evangelho, nós encontramos o relato de que os discípulos estavam no barco e Jesus estava no mesmo barco dormindo. E mesmo assim, eles enfrentaram a tempestade. Isso nos lembra que também eu e você, mesmo que tenhamos Deus na nossa vida, no barco da nossa vida, nós vamos sim enfrentar tempestades, dificuldades e situações semelhantes. Mesmo que Deus esteja presente na nossa vida. No entanto, a diferença está exatamente na sua presença na nossa vida, pois Ele vai dizer em algum momento para as nossas tempestades: agora deu, chega, silêncio, acalme-se, do chão daqui não passará. Sim, eu sei que por vezes, mesmo sabendo de tudo isto, somos iguaizinhos aos discípulos, medrosos, cheios de medo e com pouca fé. Mas Deus quer diariamente nos reconciliar com Ele, nos concedendo o seu perdão, restaurando a nossa fé e confiança plena nele. Por isso é importante ouvirmos o conselho de Paulo aos Coríntios, que também serve para nós hoje. Escutem. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Queridos e queridas, indiferente dos nossos pensamentos, sentimentos e situações que estejamos vivenciando e enfrentando na nossa vida, nada dura para sempre. Pois como nos lembra o salmista, o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Creiamos nisto, pois quem nos dá a promessa do cuidado, amparo e proteção é o bondoso, gracioso e amoroso Deus, que em Jesus Cristo dá a maior prova de amor e misericórdia, que quer nos acompanhar e carregar aqui no nosso dia a dia, carregar em suas mãos, mas quando Ele aprouver chamar-nos para junto dele na eternidade, também estaremos na mão dele.
Finalizo com uma frase que gosto muito e que resume toda a nossa reflexão. Esta frase assim diz: Deus nunca prometeu a nós uma caminhada fácil, mas nos garante uma chegada certa. Deus nunca prometeu a nós uma caminhada fácil, mas nos garante uma chegada certa. Deus quer caminhar conosco em toda e qualquer situação, mesmo em meio às tempestades e sofrimentos, porque nada dura para sempre. Deus quer caminhar conosco e Ele promete caminhar conosco, mesmo quando a caminhada não é fácil. E assim Ele nos carrega quando nós não temos forças para caminhar. E quando um dia Ele nos chamar para a eternidade, a chegada desta caminhada é muito certa, pois Ele em Jesus Cristo nos concede e nos promete a vida eterna, a eternidade com Ele, onde não haverá sofrimento, nem dor, nem doença, nem enfermidade, nem mesmo a morte. Que Deus assim nos abençoe e alimente em nós a fé, a certeza e a esperança neste Deus e nesta vida que já é aqui, mas também na eternidade. Que Deus nos abençoe e guarde, hoje e sempre. Amém. Na presença deste Deus, que nos ampara em todo e qualquer momento da nossa vida, nós queremos nos colocar em oração, na certeza de que de fato Ele nos ouve, inclina o seu ouvido para nós e nos atenderá segundo a sua vontade. Por isso eu lhe convido para nos colocarmos em oração e diante dele queremos apresentar nossos agradecimentos, mas também nossos pedidos. E aquilo que lhe vem à mente ou está guardado em teu coração, seja ele alegria ou sofrimento, seja gratidão ou pedidos, apresente diante de Deus e com toda certeza Deus atenderá segundo o seu querer. Oramos juntos. Querido e amado e bondoso Deus, te agradecemos novamente porque neste dia nos deste o privilégio de ouvirmos a Tua Palavra. Tua Palavra que nos lembra que em todo o tempo, desde o Antigo Testamento até o tempo bíblico do Novo Testamento e até nós, sempre de novo o ser humano passa por sofrimentos. Ele experimenta dor, tristeza e desolação. Mas obrigado, porque em meio às tempestades da vida, aos sofrimentos da vida, ali nós encontramos o poder, agir, amor, amparo e cuidado do nosso Deus. Obrigado porque esta palavra novamente quer nos trazer novo ânimo, alegria e esperança. Que esta palavra possa frutificar frutos do Teu reino sobre e entre nós. Queremos trazer diante de Ti, ó Deus, também nossos agradecimentos e assim agradecemos porque Tens cuidado de nós até aqui. Também Tens cuidado e amparado a nossa comunidade no seu sustento financeiro, mesmo nesse período diferente, conturbado, período de restrições, tanto de atividades presenciais, mas também de atividades de promoções, onde a nossa comunidade, então, usufrui ou pode angariar fundos para a sua sustentabilidade e promoção do seu trabalho. Mas te agradecemos pela oferta, pela contribuição de cada membro, que amorosamente, carinhosamente e conscientemente contribuiu para o sustento financeiro da comunidade. Rogamos que continues abençoando a vida destes amados, para que não lhes falte o pão à mesa, para que não lhes falte o necessário para o bem viver. E como gratidão, eles possam continuar também contribuindo para a Tua comunidade e o trabalho do Teu reino. Queremos também trazer diante de Ti as pessoas enfermas e enlutadas. Ali, Senhor, onde há sofrimento, onde há enfermidade, se for do Teu agrado, restabeleça por completo a saúde. Ali onde há a dor do sofrimento, da despedida, da perda, do luto, esteja, Senhor, ali amparando, confortando e consolando.
Queremos te pedir também por aquelas pessoas que não encontram a orientação para a sua vida. Dá-lhe sempre a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E desta forma nós rogamos por cada membro, por cada liderança de nossas comunidades, paróquia, sínodo da nossa ISLB, mas de toda a igreja no mundo, para que, anunciantes do teu evangelho, a exemplo do apóstolo Paulo, não abram mão da centralidade do evangelho da salvação por graça e fé, que o próprio apóstolo Paulo anunciava, e ele o fazia a partir da compreensão do teu reino, a partir da tua palavra. Também dê a nós, sempre de novo, este discernimento e esta certeza para continuar anunciando em palavras e atitudes a este evangelho na centralidade em Jesus Cristo. Queremos também rogar por nossas autoridades, sejam elas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e também no mundo. Dá-lhe sempre da tua sabedoria para conduzir toda a situação ou tudo o que tem para tomar de decisões segundo a tua vontade, baseados na tua orientação. Tudo mais, Senhor, que não expressamos aqui, mas que está guardado em nosso íntimo, em nosso coração, seja em pensamentos, nós queremos confiar aos teus cuidados, quando juntos nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos juntos ainda louvar e entoar o hino Se as Águas do Mar da Vida. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segurar a mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segurar na mão de Deus e vai. Segurar na mão de Deus, segurar na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus
Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Recebamos assim a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus vá à nossa frente para nos mostrar sempre o caminho que devemos andar. Que Ele vá atrás de nós para nos proteger de todos os males e perigos. Que Ele vá abaixo de nós para nos amparar e nos carregar quando as nossas forças falharem, e muitas vezes nós não temos forças. Que Ele vá acima e dentro de nós para nos abençoar. Que assim nos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Abençoado final de semana a todos e todas. Fiquemos em paz e servimos ao nosso Deus com alegria e disposição, na certeza de que Ele cuida de nós e nos ampara em todos os nossos momentos da nossa vida. E lembrando que não há sofrimento que não chegue ao fim. Nada dura para sempre. E lhe convido ainda para acompanhar os avisos que estarão projetados agora ao final dessa nossa transmissão. Um forte abraço a todos e todas vocês.